A gente segue falando de eleição, tá? Como esperado, o PSD vai oficializar hoje, segunda-feira, a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para a presidência da República. O Caiado vai dar uma coletiva de imprensa hoje, quarta tarde, na sede da sigla, lá em São Paulo. O nome do governador de Goiás ganhou força no PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, depois que o Ratinho Júnior desistiu de concorrer ao Palácio do Planalto. Olha, ninguém está surpreso, né? Então, nós vamos ver também a reação do Eduardo Leite. É, vamos lá. O Kassab tem 3 ministros hoje no governo Lula. Continua com eles. Tá com o Tarcísio aqui. Coloca o Caiado na eleição. O Caiado pode ser tudo, menos um candidato que representasse, vamos dizer, o centro político. O que se está fazendo aí, evidentemente, o Caiado vai juntar voto, alguns, inclusive, à direita do próprio bolsonarismo, em muitos aspectos. Né? Seja lá, tenha ele quantos votos for, né? 3%, 4%, 5%, não sei. E depois vai entregar esses votos ao bolsonarismo. Alguém tem alguma dúvida disso? Não, porque ele já declarou também. E, portanto, que o Kassab está fazendo um head aí. Se o Lula ganha a eleição, ele tem espaço no governo Lula, o partido dele tem espaço no governo Lula. Um dos cotados para ser ministro das Relações Institucionais até outro dia era o Otto Alencar, o senador Otto Alencar, que é do PSD da Bahia. Né? Não vai ser, mas estava cotado. E sendo o Flávio, que vai disputar o segundo turno com o Lula, qualquer que seja a percentagem de votos que o Caiado tenha, isso é importantíssimo para participar do governo, meu querido Rafael. Porque, afinal de contas... Oi? Afinal de contas, o Lula ganhou a eleição por uma diferença de 1,8 ponto. Se o Caiado tiver 3, ele não vai transferir esses 3 todos para o Bolsonaro. Mas certamente, esses 3, que seja 1,5, bom, pode ser o suficiente para ganhar a eleição. Né? Então, sim, vai Caiado. Há pouco saiu a notícia de que o Kassab justificou, né, a escolha do Caiado porque ele apareceria melhor nas pesquisas. Olha, é um vexame o número dele na pesquisa, como era do Eduardo Leite. Cá entre nós. Né? Eles têm menos votos em algumas simulações do que o Renan Santos, do tal do Missão, que é o partido do MBL, que vem de um movimento. Aqui não estou tratando ninguém com menoscabo, só estou dizendo que, quando se compara a trajetória dos 3, evidentemente o desempenho é vexaminoso. Né? Aí o Eduardo Leite reagiu, não reagiu muito bem, falou que, olha, lamenta porque o Brasil pede uma terceira via. Né? Que terceira via? De novo essa história. Né? Que há uma ânsia do brasileiro para ter um nome alternativo, mas por que é que isso não aparece nas pesquisas? Dizendo-se muito satisfeito com o resultado colhido do seu pleito, porque teve o apoio de pessoas importantes. Teve do Armínio Fraga, do Pércio Arida, são pessoas absolutamente respeitáveis, sem dúvida. Né? Mas isso fica parecendo assim, olha, nós temos o melhor candidato, a gente só não tem voto. Né? A gente está com um probleminha técnico aí, eu não sei se dá para entrar o vídeo do Eduardo Leite. Alguém me avisa aqui. Se não der para entrar, tudo bem, eu continuo a comentar a questão.
Então, assim, olha, nós temos. Então, vamos lá, põe um vídeo do Eduardo Leite aí, que é bacana. Vai lá. Embora essa decisão desencante a mim, como a tantos outros brasileiros, pela forma como insistem em fazer política no nosso país, eu não vou discutir essa decisão. Mas isso não significa ausência de convicção. Ao longo dos últimos dias, o que eu vivi foi algo que me marcou profundamente. Eu recebi manifestações de apoio de lideranças políticas, de economistas que ajudaram a construir momentos importantes do Brasil, de pessoas da sociedade civil, de cidadãos comuns. E todas essas vozes apontavam na mesma direção. Existe, sim, no Brasil, um desejo forte, talvez ainda silencioso, mas muito real, por mais equilíbrio, por mais sensatez, por mais respeito. Um desejo por uma política que não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa dividir para existir, que não trate quem pensa diferente como inimigo. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Reinaldo, tentaram me derrubar que nem derrubaram o Eduardo Leite, mas eu voltei. Tentar. Mas você resiste. Você resiste porque você não diz com a devida vênia, governador. Que radicalismos. Isso me deixa tão... Olha, rapaz, eu que fui professor de dissertação, né? Toda dissertação termina por onde começa, né? Tem que voltar lá ao ponto inicial. Nós começamos isso aqui falando de um candidato que fez um raciocínio dizendo ou eu ganho a eleição ou ela não é legítima. E isso custou muito caro ao Brasil. Isso, governador Leite, não é radicalismo, é sectarismo, é extremismo. O outro lado do que o senhor fala também é extremista, sim? Porque isso eu vejo aí uma ameaça à democracia. Governador Leite, existe alguma ameaça à democracia se o Lula perder? Eu digo, pelo Lula. O Lula perdeu, vou criar instabilidade. Existe isso? Não. Sabe quando, governador Leite, não se consegue encaixar um discurso alternativo dentro disso que se chama polarização? Quando não existe alternativa e quando não se entende direito, então, o que seriam esses tais polos. Quem se apegou aos tais polos se apegou a uma tese errada, governador. Sabe o que eram os polos? A tal da polarização na eleição era a loura do banheiro. A loura do banheiro, Rafael, não sei se aí em Brasília, lá no Piauí, como aqui em São Paulo, a loura do banheiro era uma mulher misteriosa que sequestrava crianças. Todo mundo via a loura do banheiro, ela era uma ameaça, ela era um perigo, e, no entanto, a loura do banheiro nunca apareceu, né? A polarização é a loura do banheiro, a polarização era o tal lá no meu interior, o homem do saco que pegava as crianças, enfiava no saco, botava nos ombros e depois ia comer no meio do mato, ia estripar no meio do mato, entendeu? É isso.